Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós faremos a resolução do módulo 35, módulo esse que é o último da nossa apostila número 3, tá certo? Para quem não lembra o que nós trabalhamos no módulo 35, nós falamos a respeito dos elementos da comunicação e também da função da linguagem, tá? Funções essas que foram distribuídas aí o processo, a caracterização no decorrer da nossa aula. Então, a primeira atividade que chega para nós é um texto. Não há como nós falarmos de funções sem falarmos de texto, tá? Seja ele verbal ou não verbal. Leia este texto publicado por um portal do Ministério da Saúde. Dicas para reduzir o açúcar e alcançar uma alimentação mais saudável. O excesso do consumo do açúcar ao longo da vida aumenta o peso corporal. O excesso de peso e a obesidade estão relacionados a 26 doenças e, além disso, são responsáveis por mais de 60% das ocorrências do diabetes. Aponta Michele Lessa, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Também não podemos esquecer que a obesidade causa 13 tipos de câncer, ou seja, a chance da pessoa vir a ter problemas ao longo da vida com o alto consumo de açúcar é bem grande. Como diminuir o consumo? Seu organismo já está acostumado com aquela quantidade de açúcar e é difícil largar? O ideal é que a pessoa vá se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. De começo, é fundamental evitar dar açúcar para crianças menores de 2 anos, porque quando elas se acostumarem com muito açúcar, o paladar delas ao longo da vida vai pedir alimentos mais doces ou mais adocicados. Ensina Michele Lessa. Se o foco está em uma faixa etária mais avançada, a única maneira é efetuar a mudança de hábitos aos poucos. Adolescentes e adultos já estão muito acostumados com o sabor doce. Devem reduzir gradualmente a quantidade de açúcar. O Ministério da Saúde não recomenda substituir o açúcar por adoçante. O Guia Alimentar para a População Brasileira orienta a população a consumir com moderação o açúcar, sal, a gordura. Quando nós reduzimos o açúcar, a gente passa a reconhecer melhor o sabor dos alimentos. Notamos, por exemplo, o quanto as frutas são doces, lembra? Segundo os dados da pesquisa mais recente da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, o índice do diabetes cresceu 61% em maiores de 18 anos que moram em capitais. Além de diminuir a quantidade de vida das pessoas, o diabetes traz várias complicações ao longo da vida, como problemas renais e aumento da mortalidade. Sem falar que aumenta os custos do Sistema Único de Saúde, SUS. A pessoa que tem diabetes ou outras doenças crônicas falta mais ao trabalho, gera dor, sofrimento e um custo maior no orçamento familiar. Ou seja, acaba impactando o país como um todo, ressalta Michele. Nós temos aqui letra A. Nesse texto predomina a função referencial. Cite 2 características que comprovem isso. Então a questão já trouxe para a gente o tipo de função. Cabe a você agora comprovar, tá certo? B. Embora a função referencial da linguagem seja dominante nesse texto, há uma passagem que o autor dirige sua atenção ao leitor. Qual é essa passagem? E como se denomina essa função? Olha só a resposta, gente. A da primeira. O texto busca transmitir ao leitor interlocutor dados da realidade de uma maneira direta e objetiva, apresenta depoimentos e dados para sustentar as informações solicitadas e prestadas. B. A primeira frase. Seu organismo já está acostumado com aquela quantidade de açúcar e é difícil largar. Função conativa, tá? Ou seja, você percebe isso por meio da frase que foi estabelecida. Segunda, acompanhando o texto lido no item 1 a este infográfico. Nós temos um infográfico, menos açúcar, mais saúde. Ele coloca, prefira comer em casa, reduz a dose de açúcar no café, para quem gosta daquele cafezinho.
Uva, a fruta de sobremesa, evite alimentos processados e ultrapassados, corte de bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos de pacote, de caixa, tudo isso tem um alto teor de açúcar, tá? E ele pergunta, que função da linguagem predomina nesse infográfico? Justifique. Olha só a resposta. No infográfico, menos açúcar, mais saúde, o uso de verbos do imperativo evidencia a função conativa ou apelativa, cujo propósito é persuadir o destinatário influenciando seu comportamento. Neste caso do infográfico, ele vai realmente influenciar o comportamento para você consumir menos açúcar e ter mais saúde, tá certo? Letra B. Escolha uma das dicas do infográfico e reescreva de modo que nela predomina a função referencial. Então, olha só essa resposta, tá, gente? Alimentar-se em casa, onde se pode usar alimentos in natura e ter mais controle sobre os ingredientes que serão consumidos. Contribui para diminuir a ingestão de açúcar. Alimentos processados e ultraprocessados contêm mais açúcar do que imaginamos. Mesmo salgados, como pão, ketchup, mostarda, embutidos e hambúrgueres, têm açúcar na composição. Café, chá, sucos e frutas têm sabor próprio, sem necessidade de adoçamento. Abolir refrigerantes e sucos industrializados é uma das formas mais eficientes de começar a cortar o excesso de açúcar, tá? Então, nós temos aí a resposta para a letra B, fazendo a transformação do texto do infográfico em um texto em função referencial, que é aquela função que vai fazer a utilização da informação, tá certo? Terceira, os fragmentos de ambos os textos a seguir foram escritos por Luiz Vilela. Leiam-os. Texto 1, As Formigas. Foi a coisa mais bacana, a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde ela ia. E aí ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior, andando posudo. Isso aconteceu numa manhã de muita chuva em que ficaram no quentinho das cobertas, com preguiça de se levantar, virado para outro canto, observando as formigas descendo em fila na parede. Tinha um rachado ali por perto, por causa da chuva. Era de lá que elas saíam à casa delas. Toda manhã, aquela chuva sem parar, pingando na lata velha, lá fora no jardim. Barulhinho gostoso que ele ficava ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e conversando com elas. O quarto meio escuro, tudo escuro de chuva. Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento no novo local. Brutal, incompreensível. Para que o Senhor fez isso? Para que o Senhor fez isso assim com as minhas formigas? O pai não entendia. E o menino chorando. Então o pai deu no espalho, mas a mãe pediu para ele ter paciência. Neste tempo de chuva, as crianças ficam muito excitadas porque não podem sair à rua e não têm onde brincar. De manhã, o menino acordava e olhava para a mancha de cimento na parede. Ficava olhando até que sentia um bolo na garganta e cobria a cabeça com o cobertor. Texto 2. Meus livros são o melhor de mim. Entrevista. Comecei a escrever aos 13 anos. Eu lia muito desde menino. Então um dia, depois de ter lido tantas histórias, resolvi escrever também algumas. E aí não parei mais. As pessoas pensam que para ser escritor basta ser alfabetizado. Não é assim. É necessário todo um aprendizado. É preciso ler muito e escrever muito. É ter talento e ter talento, é claro, pois sem talento qualquer esforço será inútil. Escrever é o que mais me dá satisfação na vida, mas não é fácil, nunca foi fácil e certamente nunca será fácil. Escrever para mim é sinônimo de reescrever.
Eu reescrevo tudo, obsessivamente, obstinadamente. Eu sempre mudo, sempre corto, sempre acrescento. Eu só escrevo quando o impulso de escrever é irresistível. Assim, posso passar até longos períodos sem escrever uma linha. Isso não significa que nesse tempo eu esteja à toa. Um escritor nunca está à toa, pois a sua cabeça está sempre trabalhando. Meus livros são o melhor de mim, são a marca de minha passagem pela terra, o meu nome escrito, a canivete no tronco da grande árvore da vida, tá? E aí nós temos aqui, nos textos em geral, é comum a coexistência de funções da linguagem, embora haja predomínio de uma sobre as outras. A. Indique que função da linguagem predomina em cada um dos textos. Então vamos lá. Letra A. No texto 1, nós temos a função poética. Já no texto 2, nós temos a função emotiva, tá? E aí ele diz, letra B, que elementos do texto possibilitam indicar a função predominante em cada um. Aponte pelo menos 2. Então, vamos lá verificar no texto. A forma como o autor explorou a linguagem, lá no texto 1, notadamente por priorizar os diminutivos para reconstituir o clima intimista da infância. E o segundo pontinho, o recurso de não dar voz à personagem principal, cuja solidão a leva a conversar imaginariamente com formigas. A referência a essa personagem como ele, a fim de universalizar o sentimento infantil, e as demais, como o pai e a mãe, igualmente com o intuito de neutralizar a individualidade de cada um. Já no texto 2, ele recebe a nomenclatura de função emotiva, porque é o predomínio da terceira pessoa do singular e a exposição de sentimento, sentimentalidade. E a explicitação de pensamentos de foro íntimo, tá? Então isso tudo leva à função emotiva. Quarta, leia os textos a seguir que abordam de modo bastante distinto o tema. Então, nós temos aqui no texto 1, a poesia é anti-rugas, toda a estruturação da poesia conforme nós já estudamos. E no texto 2, nós temos saiba como prevenir e tratar as rugas, tá? Então, são textos totalmente diferentes, cada um possui suas caracterizações. Eu tenho certeza que vocês já leram esses textos em casa, tá? Então, na próxima aula nós daremos continuidade com o exercício. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.